Deus abençoe todos e todas hoje. Mais uma vez estamos aqui perante a presença do nosso Deus para meditar na palavra dele, para honrar ele e dizer ao nosso Deus o quanto amamos ele, quanto nós valorizamos ele e desejamos com todo o nosso coração que o Senhor sempre fique ao nosso lado, que Ele nunca nos deixe, que sempre pegue na nossa mão e que Ele ouça as nossas orações, que Ele tenha misericórdia de todos e olhe para nós. É o que todos desejamos e é o que temos que refletir nas nossas orações perante Deus. Hoje estamos mais uma vez aqui para honrar Ele, enaltecer o nome dEle e trazer orgulho para o nome de Deus, porque são milhares de pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e todos eles também vão pregar e falar para suas famílias, para suas amizades, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado desse jeito. E hoje eu também gostaria de cumprimentar especialmente todos os irmãos que se congregam nas igrejas nos Estados Unidos. Eu sei que hoje muitos irmãos estão se congregando em diferentes templos e eu cumprimento todos vocês. Vamos começar o nosso louvor para o nosso Deus com hinos e com ensinamento. Então, vocês podem se sentar e ficar confortáveis nas suas casas. E vamos abrir o hinário no hino 211, que chama Cristo é Meu. E desse jeito, então, com o nosso coração alegre e cheio de ânimo, nós vamos honrar e cantar ao Senhor, porque nós amamos Ele, porque acreditamos nele. O hino 211, Cristo é meu. El amor de Dios siento en mi corazón, el amor de Dios, el amor de Dios, Él me ha dado hoy también su salvación. Gloria a Cristo por su amor. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Mío por la eternidad. Él ha puesto en mi alma una dulce paz, es la santa paz, es la paz de Dios. Y al momento Él me da la libertad, porque es mío en verdad. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Mío por la eternidad. Él me ha dado gozo y también amor. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Y a Él yo quiero siempre serle fiel y servirle solo a Él. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea Él. Mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser muy brillante luz y alabar a mi Jesús.
Cristo es mío, 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 gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea a Él, mío por la eternidad. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos esperar que seja do jeito que o hino falou. Que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele sempre fique conosco e dentro do nosso coração. Que nós sejamos sinceros, que nós vivamos uma vida reta diante dEle, para que possamos, com orgulho, dizer: Cristo é meu, ou Cristo vive em mim. Então, nós temos que aprender ainda muitas coisas. Temos que aprender e ler a Bíblia, para que possamos aprender a cada dia como temos que nos comportar diante da presença de Deus. Muitas pessoas escrevem para mim e perguntam para mim muitos detalhes do dia a dia, de como temos que viver diante de Deus. Perguntam para mim coisas simples, que se é errado tal coisa, se é ruim, pecado, a outra coisa. E eu falo para eles que é para eles lerem a Bíblia. Que é para eles lerem a Bíblia, porque nós, num momento só, num ensinamento só, aprender tudo. Nós vamos aprendendo, segundo o que nós vamos lendo na Bíblia, os exemplos e as ilustrações das pessoas da Bíblia que fizeram o que era bom e o que era mal, que receberam bênção ou castigo. E disso aí é que nós aprendemos e Deus nos ensina. Ele nos ensina como é que nós temos que agir na nossa vida, com a nossa família. Na nossa família, por exemplo, os filhos fazem alguma coisa, são desobedientes, rebeldes, teimosos. Ou também, na família, os pais podem ser responsáveis. O pai é responsável, ou a mãe é irresponsável. E perguntam para mim como é que eles deveriam agir nessa família quando existem todas essas anomalias ou coisas diferentes. Quem tem a razão e quem é culpável nessa situação? Como eles deveriam resolver os problemas? Então, quando nós lemos a Bíblia, conseguimos aprender. Nós conseguimos aprender e começamos a agir do jeito certo na nossa vida. Se nós quisermos agradar a Deus, começamos a mudar, agir desse jeito e falar: eu quero fazer isso aqui e eu não quero fazer isso aqui. Eu quero ser que nem essa pessoa na Bíblia, mas eu não quero ser que nem essa outra pessoa na Bíblia que foi desobediente. Eu quero agradar a Deus, então preciso buscar o que fazer para agradar a Deus. Temos que ler Salmos e Provérbios, porque é um bom material para aprender muito sobre o nosso comportamento diante de Deus e na nossa vida, com a nossa família, no trabalho, onde for. Lá nós vamos aprender. E quando você ler, presta muita atenção naquilo que você for lendo, para Deus também te revelar e você aprender também. Por enquanto, com o passar do tempo, nós ainda temos os estudos bíblicos e vocês conseguem aprender muito neles. Então, eu convido vocês para não faltarem nos estudos bíblicos, porque neles vocês vão conseguir aprender muito com as perguntas dos outros. E nos ensinamentos nós também aprendemos e lendo a Bíblia. Então, todos vocês estão convidados a se tornarem leitores da palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre Abraão e da justificação, de como Deus justificou Abraão, que ele é o pai da fé, que ele é o pai da circuncisão e também da incircuncisão, quer dizer que ele é o pai dos judeus, mas também dos gentios, pela fé com que ele acreditou em Deus e que ele obedeceu a Deus. Então, essa é a fé que nós pregamos hoje e a fé que nós seguimos também
A fé que nos fez receber muitas bênçãos de Deus. Por meio dessa fé, Deus também enviou o seu Espírito para nós e nós estamos aguardando a manifestação dos dons em plenitude, os dons espirituais. Então, hoje vamos continuar lendo no livro de Romanos, mas em Romanos fala sobre 2 homens. Diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por um outro homem, aquele pecado foi tirado do mundo, ou foi perdoado. Então, nós vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus fez o homem. E quando nós estivermos lendo em Romanos, vamos conseguir entender melhor a leitura. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17... diz que Deus fez aqui o homem. Diz que Deus criou o homem e deixou ele no jardim do Éden. E deu para ele ordens, deu mandamentos para aquele homem, para Adão. E no verso 15, em Gênesis 2, no verso 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Quer dizer, ele tomou Adão e o colocou no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu uma ordem para Adão. Disse para ele que da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para ele comer do fruto daquela árvore, porque ele ia morrer no dia que ele comesse daquela árvore. E aqui, aparentemente, Deus falou para ele também da morte física, tanto a morte física quanto a morte espiritual, as duas. Então, por causa disso, disse para ele: morrerás, certamente morrerás no dia em que dela comeres. Essa aqui é a ordem que Deus deu para aquele homem do qual nós vamos ler agora em Romanos, porque o apóstolo Paulo ele fala de 2 homens. Ele fala: por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem o perdão e a salvação, a vida. Então, esse primeiro homem foi Adão. No capítulo 3 de Gênesis, diz aqui no verso 1, nós vamos ver se o homem obedeceu realmente o mandamento que Deus deu para ele, mas nós sabemos que não foi assim. Vamos ler o 3:1 e diz: mas a serpente era a mais astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: portanto, Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Quer dizer, essa serpente, ou o diabo, Satanás, o inimigo, entrou na serpente, possuiu ela, possuiu o corpo da serpente para conseguir falar com a Eva e enganar ela. E essa serpente, esse animal que Deus tinha criado, foi possuído pelo diabo, foi possuído pelo inimigo, por Satanás. E é Satanás mesmo quem fala com a mulher. Portanto, Deus vos disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. Vamos lembrar que não era realmente a serpente, o animalzinho. Era o diabo quem tinha possuído o corpo da serpente para falar com Eva, com a mulher. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto daquela árvore, serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, como Deus conhecia o bem e o mal porque Ele é Deus, Ele disse para Eva
vocês vão conseguir ser igual a Deus. Em que sentido? No sentido que vocês vão conhecer e vão descobrir o que é o bem e o que é o mal. Até agora, vocês só conhecem o que é bom, vocês conhecem o bem, vocês são inocentes, santos, perfeitos. Vocês só conhecem o bem, mas vocês vão conseguir conhecer o mal também. Então, nesse sentido, vocês vão ser iguais a Deus, semelhantes a Ele. Então ele disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos, e cobiçável para alcançar a sabedoria. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. Esse aí foi o primeiro pecado que entrou por um homem no mundo. O pecado da desobediência. O pecado da desobediência entrou no mundo por esse primeiro homem. Então, quando nós estivermos lendo em Romanos, vamos conseguir entender melhor. Agora, então, vamos passar para Romanos 5. Então, como conseguimos observar, aqui aconteceu o primeiro pecado, porque essa mulher acreditou no inimigo, acreditou no diabo, que usou a serpente para enganar ela, e a mulher acabou desobedecendo a Deus. E ela comeu, e como era o marido dela, ela compartilhou com ele. E aí, então eles pecaram desse jeito, desobedecendo o que Deus tinha proibido para eles, que não era nem para olhar, nem para tocar aquela árvore e aquele fruto daquela árvore. Em Romanos 5, nós poderíamos falar, ai, que história tão bonitinha, parece um conto de fadas, parece até uma coisa romântica, esse HQ. Mas se nós formos analisar o fundo, a profundidade do ensinamento, nós vamos conseguir perceber que Deus, desde o começo, Ele ordenou o primeiro homem, Ele deu ordens, ensinou para ele, deu leis. E hoje Deus também faz isso conosco. Hoje Deus também nos dá ordens. Ele colocou leis e mandamentos para nós. Nós temos as leis e os mandamentos, tudo que está na Bíblia. E além disso, o Espírito Santo também, no nosso dia a dia, ele nos dá ordens, ele nos guia, nos ensina por meio da profecia, por meio dos sonhos, das visões. Dessas formas. E nós somos obedientes com Deus, obedecemos a Deus e Ele nos faz promessas. E Ele nos faz muitas promessas. E aí então nós falamos, eu vou esperar na promessa que Deus fez para mim. Só que esquecemos que, por meio dessa promessa, eu também preciso cumprir com as coisas que Deus está exigindo de mim. Para Ele cumprir as coisas maravilhosas que Ele me prometeu, então Ele exige que eu tenho também que cumprir com Ele, fazer a minha parte. Porque, do contrário, o Senhor não vai cumprir nada e Ele vai me castigar. Eu vou acabar perdendo a minha vida, a vida eterna. Hoje, continua sendo o mesmo jeito. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Não foi um HQ o que aconteceu com Adão e a Eva. Isso acontece conosco hoje também, porque Ele é vivo, Ele vive e Ele se manifesta. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé. Vamos lembrar que no domingo passado, nós lemos no capítulo 4 o exemplo de Abraão, a justificação que Deus deu para Abraão por ele ter sido um homem que acreditou em Deus. Ele acreditou em Deus. E ele foi. E perguntaram para mim, mas Abraão foi idólatra ou não foi? Perguntaram para mim, ele é idólatra? Sim, ele foi idólatra porque a família dele e o pai dele, todos foram idólatras, mas ele tinha um coração humilde. E por causa disso, Deus chamou ele, e quando Deus chamou ele, ele imediatamente acreditou em Deus, e Deus proibiu para ele, ensinou para ele que não era para acreditar em ídolos, em deuses alheios, que era para ele esquecer dos costumes dos seus ancestrais, que ele tinha que se esquecer disso.
disso e começou a acreditar num Deus real, que era em espírito e em verdade, e ele acreditou. E por causa disso, quando ele acreditou e obedeceu a Deus, daí para frente, Deus disse para ele que ele era um homem perfeito diante de Deus. E Deus justificou ele. E no verso 1 do 5 diz: justificados, pois, pela fé. Mas é que vamos voltar no capítulo 4, no verso... Aqui no verso 20, rapidamente, nós já lemos na semana passada, mas vamos lembrar hoje, quando diz: também Abraão não hesitou por incredulidade da promessa de Deus, no verso 20 do capítulo 4. Mas antes fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus também era poderoso para fazer o que prometera. Abraão disse: Deus é poderoso. Ele disse para mim que ia me dar filhos, e mesmo eu e a minha esposa sendo idosos e não conseguindo ter filhos, Deus disse para nós que ia nos dar filhos, então isso vai acontecer. E aqui diz que ele estava plenamente convencido da promessa de Deus. No 22, pelo que isso também lhe foi contado por justiça. E não somente por causa de Abraão se escreveu que isso lhe foi tomado em conta, mas também por nós, pelos crentes, pelos seguidores do Evangelho de Cristo. Mas também por nós, a quem será imputada, isto é, os que cremos naquele que levantou dos mortos a Jesus. Nós acreditamos em Deus que levantou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E no 25, o qual foi entregue por nossas transgressões ou pecados e ressuscitados para nossa justificação. E como nós acreditamos, é por causa disso que o apóstolo no 5:1 diz: vocês, os crentes, aqueles que acreditaram já no Evangelho, aqueles que seguem a fé de Jesus, diz aqui, vocês são justificados. Não pela lei de Moisés, mas pela fé em Cristo. Pela fé que na antiguidade foi a fé de Abraão. Diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos também entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo quis dizer aqui, por meio do qual obtivemos também entrada pela fé. Por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2, por meio dele obtivemos entrada na glória para desfrutar com o nosso Deus. Por quê? Porque nós acreditamos, confiamos, tivemos fé no Senhor. E diz que nós temos uma esperança de conseguir desfrutar e ver a glória de Deus um dia. E vai acontecer assim, se nós seguirmos firmes nesse caminho de fé até o fim da nossa vida. No verso 3 diz: e não somente isso, o apóstolo que disse, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aqui, ele quis destacar os sofrimentos, falar sobre as tribulações e as perseguições que eles sofriam por pregarem a fé do Senhor Jesus. Eles passavam por muitas tribulações, eram perseguidos, levavam eles presos, açoitavam eles, brigavam com eles. Aconteciam muitas coisas cruéis com as pessoas que seguiam o nome de Jesus. Mas ele diz aqui que essa tribulação acabava gerando paciência. E a paciência, ela gerava um caráter aprovado. E o caráter aprovado, uma esperança. Quer dizer que essa paciência, eles tinham que pensar nas tribulações como uma prova. Deus testando os homens, cada homem, para ver se eles conseguiam tolerar, suportar esses momentos difíceis, aqueles tormentos físicos que eles passavam, aquelas agressões físicas que eles acabaram sofrendo quando foram perseguidos, maltratados. Tudo isso eram provas para eles, e eles tinham que suportar essa prova, porque elas iam ampliando a esperança de estar com Deus, que nem nós hoje. Nós hoje também vamos passar por tribulações, provas, nós já passamos por elas e temos suportado.
temos entendido que é uma prova, um teste, mas isso gera em nós uma esperança que um dia nós vamos estar desfrutando com o Senhor na eternidade. Então vale a pena. Tudo que acontece conosco nessa vida, no nosso corpo físico e material, vale a pena. Não há como comparar. Mesmo sendo sofrimentos, tribulações, escassez, pobreza, dias maus, amargura, choro, não há como comparar aquilo com a glória e a felicidade que estamos aguardando no futuro com o nosso Deus. No verso 5 diz: "E a esperança não confunde." Nós temos a esperança que um dia vamos estar com o Senhor. E quando falamos com as pessoas da palavra de Deus, nós sempre falamos para eles que se nós fizermos a vontade de Deus, Deus vai nos dar a vida eterna. Se nós formos retos, sinceros, honestos na nossa vida, vamos conseguir chegar na meta, no objetivo e vamos viver eternamente com o Senhor. Essa aí é a nossa esperança e é o que as pessoas ouvem, que nós falamos para eles, que nós vamos chegar lá, que nós vamos desfrutar com Deus. E nós não vamos ficar envergonhados disso, não vamos ficar confusos, porque Deus é real, Ele é verdadeiro, é a verdade. Nenhum ser está nos enganando. Aquilo no que nós estamos acreditando e pregando é a verdade. É verdade o que nós estamos seguindo. E um dia nós vamos desfrutar dessa bênção. Então, por que ficamos envergonhados, confusos? Não é para nos envergonharmos dessa esperança, é para pregar ela. Porque Deus é real e Ele existe. E aqui no 5 diz: "E a esperança não confunde, não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado." Então, ele destacou que o amor de Deus se manifestou em nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Muitas pessoas hoje e muitas religiões falam que acreditam no Espírito Santo. Eles falam: "Eu acredito no Espírito Santo." Até fazem orações, rezam para o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca se manifestou na vida deles. E ele nunca muda eles, não tira o pecado deles, o jeito deles agirem em pecado, a vontade de pecar, a vontade pecaminosa, não tira deles. Nunca consola eles, nem dá paz, nem alegria, nem fala: "Faz isso aqui, muda, vem por aqui, não faz aquilo." Nunca se manifesta para eles. Eles só conseguem falar com palavras, mas sem ter peso. Falam: "Eu acredito." Como quando os apóstolos falavam, as pessoas falam que acreditam em Deus. "Eu acredito em Deus, sim." Mas é que os demônios também acreditam em Deus. Por acaso os demônios fazem a vontade de Deus? Os demônios vivem uma vida reta e santa para agradar a Deus? Não, mas eles acreditam em Deus. Então, vocês percebem a diferença? A diferença é que não é só falar: "Eu acredito em Deus, eu não faço mal para ninguém, eu acredito em Deus." Mas o seu coração por dentro tá cheio de avareza, de usura, de egoísmo, de inveja, mas não parece por fora. E aí você pensa: "Eu não faço mal para ninguém", só porque você não sai lá fora bater nas pessoas ou jogar pedras nela, ou porque você não rouba os outros. Então você pensa: "Eu não faço mal para ninguém." Mas tudo que você tem dentro do seu coração é maldade. E aí então você acaba mostrando aquilo com o jeito que você age com a sua família, com as pessoas. E isso aí não é acreditar em Deus, porque acreditar em Deus é fazer a vontade de Deus e viver uma vida santa e reta. E é isso que o apóstolo aqui quis ressaltar, que nós temos uma esperança, que nós pregamos e falamos dela, mas é pela prática, é pelo seu testemunho, no seu dia a dia, que você mostra ela. E diz aqui que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Glória a Deus, porque nós temos vivido aquilo, temos sentido Ele e Ele nos ensinou e está ainda nos ensinando a viver uma vida santa. E no 6 diz: "Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, a seu tempo morreu pelos ímpios." O que significa que Cristo, quando ainda éramos fracos? Aqui o apóstolo Paulo, ele
quis se comparar com todos os seus colegas, tanto os crentes, os discípulos, os apóstolos, como o restante dos crentes. Diz, quando ainda éramos fracos, quando eles ainda seguiam ou praticavam a lei de Moisés. Quando eles praticavam a lei de Moisés, tinham uma certa fraqueza, porque ninguém conseguia tirar deles aquela vontade de pecar que as pessoas tinham dentro delas. O mandamento, por exemplo, falava não roubar, mas a pessoa, ela roubava mesmo assim. O mandamento falava não adulterar, não fornicar, mas as pessoas, elas continuavam adulterando e fornicando. Elas eram fracas, não conseguiam mudar. Isso aí era a fraqueza, que eles não conseguiam mudar e não tinham ninguém para ajudar eles a fazer essa mudança. Então diz, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, a seu tempo, morreu para tirar a fraqueza que a lei de Moisés tinha, que não conseguiu mudar os corações de ninguém, porque a lei de Moisés não conseguiu santificar nem aperfeiçoar ninguém, fazer que as pessoas cumprissem os mandamentos, que fossem santos e perfeitos diante de Deus. A lei de Moisés não conseguiu fazer aquilo. Por causa disso, ela era fraca, porque a carne, o ser humano, era mais forte, a vontade dele de pecar era mais forte do que a lei de Moisés, do que os mandamentos. Porque os mandamentos, eles estavam escritos e os homens liam eles, mas a carne dos homens era forte demais e dominava eles para continuarem pecando e pecando contra Deus, porque na lei falava que não era para fazer, mas eles não conseguiam evitar, eles acabavam pecando. Então, a lei de Moisés foi fraca nesse sentido, porque não conseguiu mudar as pessoas. Enquanto a lei do Espírito do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo, aquela fé de Abraão, aquela fé, ela consegue sim nos mudar. Por quê? Porque o Senhor mandou o Espírito Santo até nós, e o Espírito Santo é quem vem e tira de nós a vontade de pecar. O Espírito Santo vem e possui o nosso corpo, o nosso coração, e tira de nós a vontade de pecar. Aí então, eu consigo até ver o pecado, está ao redor dele, mas eu não sinto vontade de fazer aquelas coisas. Eu não quero fazer aquilo. Porque eu não tenho mais a vontade, porque eu não tenho mais aquela vontade de pecar. Então, quem me mudou? O Espírito Santo. E quando que Deus mandou o Espírito Santo? Na lei de Moisés? Não, na lei da fé de Cristo. Porque ele veio com a fé que vinha desde Abraão. Então, ele é quem tem feito essa obra maravilhosa. E quem faz essa obra maravilhosa hoje conosco também. É Ele quem nos muda. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos mudar e continuaríamos sendo igual aos seguidores da lei de Moisés, igualzinhos. Então, é isso que o apóstolo Paulo tentou explicar e ensinar para os crentes, porque dá para perceber que ele, naquela época, teve muitas polêmicas e discussões ao respeito da doutrina da lei de Moisés, porque uns queriam continuar seguindo a lei e outros não. Então, o apóstolo, ele lutou para conseguir dar esse ensinamento, abrir os olhos das pessoas para elas entenderem e compreenderem que era o Espírito Santo quem fazia o milagre na vida das pessoas, que não tinha sido a lei de Moisés, porque ela não tinha conseguido fazer nada até Cristo vir. E ele, na cruz do Calvário, teve de encerrar, teve de pôr um fim, dar morte àquela lei, aquele método de salvação que não conseguiu salvar ninguém. Cristo, o nosso Deus, ele fez esse grande benefício para os seres humanos, deu esse grande triunfo e essa bênção aos seres humanos, a todos os que abrirem os seus corações para acreditar nele e aceitar ele. Então, o apóstolo aqui, ele continuou falando no verso 7, pois raramente morrerá alguém por um justo, pois poderá ser que alguém se atreva a morrer por um homem de bem. Mas Deus, no verso 8, demonstra seu amor para conosco, no qual Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz aqui,
Portanto, sendo agora muito mais justificados em seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, e quem nos reconciliou? Diz, pela morte do seu Filho, nós fomos reconciliados. Porque nós lemos num Salmos, onde diz que Deus olhou para a terra para ver os filhos dos homens, para ver a humanidade, tentando ver se tinha alguém que estivesse fazendo a vontade de Deus, mas diz que ele não viu ninguém, não tinha nenhum que fizesse a vontade de Deus, não tinha nenhum só. Por causa disso, Deus se enraiveceu e a raiva de Deus veio querendo destruir a humanidade. Mas o Senhor Jesus, ele interveio, ele ficou no meio, nessa posição, para ele conseguir salvar a humanidade e falar para Deus, eu vou salvar essas pessoas, eu vou perdoar eles, porque eu vou cumprir todos os mandamentos. E quando eu tiver cumprido todos eles, então vou anulá-los na cruz do Calvário, para que daí para frente as pessoas possam se salvar de um outro jeito, de uma outra forma. Então, Pai Deus, ele aceitou esse compromisso. E aí, ele fez essa aliança com o Senhor. E é o que nós hoje vivemos e pregamos. E gostaríamos que vocês vivam e desfrutem dessa salvação também. E do Senhor, porque o nosso Pai colocou Ele para nos perdoar e para nos reconciliar com Ele. Porque diz na Bíblia que Deus, Ele estava enraivecido com a humanidade, não queria mais saber de ninguém. Mas o Senhor Jesus, Ele, por meio da cruz, nos reconciliou com Ele. Então, no verso 10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Cristo, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Glória ao Senhor. Que depois dessa reconciliação, então nós podemos ser salvos. O apóstolo salientou que a salvação agora vinha só por Cristo Jesus, que não vinha mais por meio da lei de Moisés. Foi isso o que Paulo ensinou aqui no livro de Romanos, porque o propósito dele nessas cartas foi fazer as pessoas entenderem, fazer elas prestarem atenção e usar a inteligência delas para entender, compreender e discernir, aceitar que aquela era a verdade, que Cristo era a verdade e que a lei de Moisés ficou anulada, ela foi tirada na cruz do Calvário. E no verso 11 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem temos recebido agora a reconciliação. Portanto, agora no verso 12, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e vocês já sabem qual é, não é? Se eu pergunto para vocês qual é o nome desse homem, vocês vão responder para mim lá, Adão. É claro, Adão. Vocês prestaram atenção no ensinamento, que bom. Diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e por meio do pecado a morte, é que Deus tinha falado que o homem nunca ia morrer nem fisicamente e muito menos espiritualmente, quando ele criou o homem. Mas como o homem pecou, aí então veio a morte física. Mas a espiritual também continua vigente se o homem não busca Deus e não se arrepende, se ele não viver uma vida santa até o dia da morte dele. Aí então ele vai morrer espiritualmente também, para Deus. E aí vai se cumprir a morte que veio por causa de Adão. Adão deixou para nós a morte física e espiritual como herança. Essa foi a herança que Adão deixou para a humanidade. Mas o Senhor Jesus diz aqui, por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram, diz aqui. Pois, diz que essa morte, a morte que entrou por meio de um homem, diz aqui que o Senhor Jesus, ele começou a dar a vida. Diz, como a morte entrou por um homem, então a vida também vai entrar por um homem, a vida eterna. Não falamos mais sobre a vida física
da vida material, do corpo, nós estamos falando agora da vida espiritual. Então, eu vou continuar lendo aqui no verso 12, que diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Quer dizer, a morte física e a morte espiritual entraram em todos os homens porque todos tinham pecado. Foi nessa hora que Deus disse: eu vou destruir toda a humanidade porque todos pecaram. E o Senhor Jesus falou: não, me dá uma chance, uma oportunidade, porque eu vou salvar essas pessoas. Eu vou intervir e eu vou lutar. Eu vou cumprir a lei e, cumprindo a lei, eu vou conseguir anular ela. E aí, então, todas as pessoas vão seguir os meus passos e eu vou dar para eles vida eterna. E no verso 13 diz: pois antes da lei, quer dizer, antes da lei de Moisés, havia pecado no mundo, diz aqui. Antes da lei de Moisés, quer dizer, na época de Adão até Noé, até o dilúvio. Depois do dilúvio, a humanidade começou a crescer até chegar em Abraão. Até esse momento, não tinha lei de Moisés. Por causa disso, o verso 13 diz aqui: pois antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Então, como eles não tinham regras, não tinham proibições, nada era proibido, então as pessoas, elas viviam no pecado, mas não sabiam o que era pecado, o que não era pecado. Então eles achavam que tudo o que eles faziam era certo. Cada um fazia o que achava de melhor. E ninguém imputava eles com pecado, ninguém julgava eles por pecado, porque não tinha lei. Mas o que diz aqui? No 14, contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo naqueles que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que viria. Então diz aqui que Adão era a figura ou a representação, como o homem era a representação daquele homem que ia chegar no futuro para trazer a vida eterna. Então, Adão, aquele que existiu, ele trouxe a morte espiritual e física, mas ele também era uma figura simbólica, representava aquele homem do futuro, que era o Senhor Jesus, que chegaria para trazer a vida eterna e reconciliar a humanidade com Deus. É uma experiência muito formosa, muito linda e um plano muito lindo que o nosso Deus criou na sua misericórdia eu vou repetir, mesmo que seja redundante, para ter misericórdia de todos nós. E agradecemos o Senhor por Ele fazer todas essas coisas maravilhosas. E aqui no verso 15 diz: mas com o dom não acontece como com a transgressão. Aqui ele falou sobre o dom. E o dom é aquela bênção, daquele perdão, aquela reconciliação, aquela misericórdia que Deus teve com a humanidade por meio do nosso Senhor Jesus. Então ele chama aquilo de um dom, aquela gratificação, aquela graça, aquele presente que Deus deu para nós. Então diz que aquele dom não acontece como com a transgressão, porque se pela transgressão, que foram todos os pecados que a humanidade fez, se pela transgressão de um só, quer dizer, do Adão, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Então diz que pela transgressão e o pecado de Adão acabaram muitos morrendo. Mas então pela graça e o dom que o nosso Pai Deus nos deu por meio de Cristo, diz: e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. Pela graça de um homem, que é Cristo. Então, por um homem entrou a morte, que é Adão, e pelo outro homem entrou a vida eterna. É disso que Paulo falou aqui. E nós, hoje, também vivemos
todas essas coisas. Hoje nós podemos dizer que hoje nós também fomos resgatados por aquele homem que veio para nos dar uma salvação de graça, para nos dar aquele dom, aquela misericórdia, aquela bênção, e que nós realmente estamos acreditando nele e seguindo os passos dele. E quando nós fazemos aquilo, então ele dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a mudar, a viver uma vida santa e a tirar todo aquele corpo pecaminoso, aquela vontade de pecar que existe no ser humano. Então, vamos continuar aqui. Como vocês conseguem observar, o apóstolo Paulo, ele se esforçou muito para ensinar para as pessoas como diferenciar a obra maravilhosa do Senhor Jesus e comparar ela, fazer esse paralelo, essa comparação com a lei de Moisés. E aqui no verso 16, continuamos lendo. Não sei se ficou claro o 15 para vocês e vou repetir. Mas o dom, a graça, a salvação que ele nos deu não foi como a transgressão, o pecado que a humanidade vem fazendo desde Adão. Porque diz, porque se pela transgressão de um só, que é Adão, se pela transgressão de um só Adão, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. E com o dom não acontece como no caso daquele um que pecou, quer dizer, Adão que pecou. Com esse dom que Deus dá para nós, não acontece como o que aconteceu com Adão que pecou. Porque certamente o juízo surgiu de um só pecado, resultando na condenação. Mas o dom que Deus nos deu por meio de Cristo surgiu de muitas transgressões, resultando na justificação. Então diz aqui que é maior aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, porque o que Adão fez foi um pecado que acabou cobrindo toda a humanidade e todos pecaram também. Mas o que o nosso Senhor Jesus fez conosco é uma coisa tão grande, tão maravilhosa, porque além de nos dar uma salvação, de nos oferecer uma vida eterna, além de nos reconciliar com Deus, na vida, os seres humanos, aqueles que vivem seguindo os passos do nosso Deus e os passos do Evangelho do Senhor Jesus, são homens e mulheres que vão viver cheios de felicidade, de paz, de alegria, de conhecimento, de juízo, de inteligência, de ciência, de saber, conhecer, entender e frear os seus instintos, conseguir falar não, poder falar sim, eu faço, eu entendi, eu compreendi. É que é uma totalidade completa de conhecimento e de sabedoria que Deus dá para o homem antes de levar ele para desfrutar da vida eterna. Então, essas pessoas no mundo vão ser muito importantes, inteligentes, sábias, cheias de Deus, que vão conseguir compartilhar com muitos e distribuir para muitos, que fala de Deus, que consegue distribuir o poder de Deus e as capacidades que Deus tem dado para os seus filhos, para os seus seguidores. Então, as pessoas elas vão começar a viver uma paz e uma felicidade ainda nessa vida física, nessa vida material. Então diz que aquilo que o nosso Senhor Jesus dá para nós é ainda maior, ainda mais abundante, mais admirável do que Adão fez. Aquele pecado, aquela desobediência que fez que todos ficassem pecando e fossem destituídos, rejeitados. E o que o nosso Senhor Jesus faz conosco é muito grande, é muito maior do que isso. Ele não fala só quando você morrer você vai ter a vida eterna. Não, ele fala enquanto você estiver vivo, como você vai ser e o que você vai ser diante da minha presença, como você vai viver na sua vida diante de mim. Você vai andar nos meus caminhos? Então todas as grandezas e as maravilhas que Deus dá para os seus seguidores, especialmente a paz, a felicidade, a alegria. E depois, também, o respaldo de Deus, os dons maravilhosos dele, aqueles talentos,
aquilo que o homem consegue falar e fazer no mundo, se desenvolvendo e mostrando para o mundo que ele tem um Deus verdadeiro, quando ele é luz, quando ele brilha no meio das trevas, quando ele é uma luz no meio das pessoas. É o que o Senhor diz, que a sua igreja vai brilhar, vai ser resplandecente e que todas as nações andarão ao resplendor da igreja. E é tão grande o que o Senhor quer fazer com a sua igreja, com os seus crentes, com os seus filhos, com os seus seguidores. É tão grande que diz que o mundo vai andar ao resplendor daquilo. Então, é grande, maravilhoso o que Deus faz, o que o Senhor Jesus fez, faz e está fazendo com os seus seguidores. Coisas maiores, superiores ainda do que Adão conseguiu fazer com o pecado dele e ter deixado a herança de morte para os desobedientes. E o verso 17, no verso 17 diz: pois se pela transgressão de um só, quer dizer, do pecado de Adão, a morte reinou por esse, diz aqui que a morte reinou por esse pecado, pelo pecado de Adão. Diz, muito mais reinarão em vida os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. O 18. Assim, pois, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, então diz, como pela transgressão, que é a maldade, que são os pecados que Adão acabou fazendo, porque aqui não chama ele de Adão, mas chama ele de que é Adão, veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela justiça de veio a todos os homens a justificação da vida. Porque, assim como pela desobediência desse homem, Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos dos seus seguidores serão constituídos justos. Deus justifica eles da mesma forma que ele justificou Abraão. Então, esse exemplo de Abraão, que foi o primeiro homem que Deus justificou, o primeiro homem que foi justificado foi Abraão porque ele acreditou em Deus. E hoje nós temos que acreditar no Filho de Deus, acreditar no enviado, no Salvador, naquela promessa que Deus fez por meio dos profetas na antiguidade. E ele vai nos justificar. Ele fala para nós que nós somos justos, que somos aptos para ganhar a vida eterna. Ele nos ensina, ele nos corrige na nossa vida do dia a dia. Então, é graças a esse ser, a essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feita na cruz do Calvário. Então, nós agradecemos ao nosso Deus pelo Espírito Santo que Ele enviou e que ainda está conosco, que nos ajuda, nos ensina. Mas, às vezes, as fraquezas da nossa carne fazem que o Espírito Santo tenha que se afastar. Mas não tem que ser assim, porque nós temos que tentar sempre ter comunhão com Deus. E o que é ter comunhão com Deus? É ficar perto do Senhor. Ter comunhão com Deus é quando você não está pecando, quando você vive uma vida reta com o Senhor, honesta, uma vida com honra, uma vida sadia com o Senhor. E Deus, Ele fica perto de você. O Espírito Santo, Ele mora no seu coração. É isso que significa ter comunhão com Deus, que você ora, clama e pede para Deus e Deus está pronto para te ouvir e para te responder com certeza. Isso aí é comunhão com Deus. Nós temos que ter essa comunhão com Deus, porque essa é a graça e o dom que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós devemos tudo isso a Ele. E no verso 19, diz:
Porque assim como pela desobediência de um homem que é Adão, muitos foram constituídos pecadores, nós já lemos, assim também pela obediência de um que é Cristo, muitos serão constituídos justos. Mas a lei, diz aqui, a lei foi introduzida para expor as ofensas do pecado. O que vocês acham disso? Depois de Abraão, quando apareceu Moisés, Deus, ele colocou a lei para que fosse exposto o pecado, as ofensas do pecado, para que abundasse o pecado. Porque, com certeza, na antiguidade, Deus tinha ensinado para algumas pessoas na antiguidade, nas suas consciências, tinha ensinado para eles os mandamentos, o que era bom, o que era mal, o que era para fazer, o que não era para fazer. Ele tinha ensinado para muitos nas suas consciências na antiguidade. Mas eles não conheciam tudo que era pecado, o que fosse uma transgressão, algo que não era para ser feito. Então diz que quando a lei foi introduzida, que aconteceu depois de Moisés, no verso 20 diz, a lei foi introduzida para expor as ofensas do pecado. É isso. Mas onde abundou o pecado, superabundou também a graça de Deus. Porque o pecado se multiplicou, abundou por causa da lei. E como que isso aconteceu? Eu imagino que na antiguidade as pessoas comiam todos os tipos de animais e ninguém falava para eles que era bom ou mal. Eles comiam todos os animais. E depois Deus veio dizendo, não é para vocês comerem porco, não é para vocês comerem coelhos e peixes sem escamas, não é para fazer isso. Então, nessa lógica, abundaram os pecados porque aumentaram as coisas que eram pecado. O Senhor também disse para eles que aos sábados não era para eles trabalharem. Então, isso era mais uma coisa, e quem trabalhava acabava pecando. Então, por causa disso, diz que a lei de Moisés foi introduzida por Deus para expor as ofensas do pecado, porque acabou tendo muito mais pecado do que na antiguidade. Pecados conhecidos, que as pessoas agora soubessem que não podiam mais fazer aquilo. Pela lei, eles ficaram sabendo, eu estava fazendo aquilo e eu não sabia que aquilo era mal, que aquilo era pecado, até a lei agora me dizer e me ensinar que aquilo é errado. Diz mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque então o plano de Deus, o plano maravilhoso que Ele tinha desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano maravilhoso de salvação. Diz que a graça e a misericórdia de Deus abundou tanto, superabundou, ao ponto que Ele enviou no futuro o seu Messias, o seu Salvador, o seu ungido. Ele enviou para salvar e resgatar a humanidade, porque é esse o amor de Deus, é essa graça divina. E no verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, quer dizer, o pecado reinou na morte. Desde quando nós vemos que o pecado reinou para a morte? Desde quando e até quando? Bem, o pecado reinou na morte desde Adão até o dia que o Senhor Jesus morreu e ele foi crucificado na cruz do Calvário. Até aquele dia tinha reinado o pecado e a morte. E o diabo, ele tinha escravizado as pessoas. E a morte reinava no mundo. Mas depois daquele dia que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, diz na Bíblia que a morte ela foi vencida. E o diabo, ele foi derrotado, ele foi vencido. E a vida começou a florescer. A vida naqueles que acreditassem em Cristo, o qual foi crucificado na cruz do Calvário. Então diz no verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine por meio da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós observamos aqui, o apóstolo ele sempre quis exaltar a obra redentora
do nosso Salvador, Jesus Cristo. E ele teve que falar daquele primeiro homem que Deus fez para conseguir fazer uma comparação e fazer as pessoas entenderem o que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo, qual era o estado dele e em que posição o homem e a mulher estavam naquela época e na época que o Senhor se sacrificou para reconciliar a humanidade com Deus. E que hoje nós estamos vivendo a mesma coisa, porque o mundo não conhece a Deus e o mundo continua vivendo no seu pecado, mesmo que o mundo já conhece bastante o que é mal e o que é bom. Mas eles não prestam atenção nessas coisas. E eles preferem dizer não acredito em Deus para não se sentirem responsáveis dos seus atos. Não acredito em Deus. E se eu falar isso, então ninguém pode me julgar na minha vida no que eu fizer. E até podem ter razão. Mas como Deus está olhando para eles? Como Deus está vendo eles, enxergando eles? E um dia, o que Deus vai falar para eles quando eles subirem à presença dele? Provavelmente, eles serão rejeitados e afastados de Deus. Mas Deus enviou para nós o seu Espírito Santo e nós temos acreditado no Senhor. Acreditamos nele porque temos muitas provas e sabemos que ele existe, que ele é verdade, que é uma realidade e que não é um caminho de mentira, o caminho que nós estamos seguindo, que é o caminho da verdade. E que o Espírito Santo provou para nós uma e muitas vezes que o que nós estamos fazendo está certo, mas ainda faz falta que nós cresçamos espiritualmente e possamos progredir espiritualmente. Ainda faz muita falta isso, porque nós já sabemos, temos o conhecimento, as ferramentas, mas ainda faz muita falta nós dominarmos a nossa carne. Porque temos que conseguir nos acertar com o Senhor. Sempre estarmos preparados, prontos para quando o Senhor quiser nos chamar. Então, é um convite para todos vocês para que leiam. Não sei se nós vamos continuar lendo Romanos, vocês que vão falar para mim, porque tem tantas coisas aqui que são importantes e interessantes, coisas das quais o apóstolo Paulo tentou convencer as pessoas naquela época e hoje nós somos convencidos pelo Espírito Santo e por meio do Espírito Santo queremos convencer os outros também, mas é com a ajuda do Senhor, porque o Senhor ele faz tantos milagres, ele chega na nossa vida, no nosso coração e o Senhor ele mexe com nós, ele mexe com a nossa alma e ele nos fala acredita e então nós falamos acreditamos sim e gostaríamos de seguir em frente. E com a ajuda do nosso Deus, vamos conseguir chegar bastante longe. Vamos chegar na eternidade. Com a ajuda dele, estamos aqui. E o Senhor sabe, então tomara que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar ao nosso Deus, orando ao nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Redentor amado. Bendito el Señor. Alabado y glorificado tu nombre por siempre. Gracias por tu amor. Gracias por tus dones maravillosos. Por tu gracia que nos has dado. Gracias por esos dones, por esas bendiciones. Gracias por esa salvación gratuita. Gracias porque tú has estado con nosotros, nos pruebas, pero nos ayudas también a salir de cualquier dificultad. Nos ayudas a resolver todo asunto, por difícil que sea. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado consolándonos, instándonos a seguir adelante sin desmayar. Haces que nuestro corazón se alegre y se llene de entusiasmo para seguir, para esforzarnos a hacer tu voluntad, a creer y a obedecerte y a cumplir todos tus mandamientos, Señor. A cumplir tu palabra, porque con la ayuda de tu Espíritu Santo lo lograremos. Podremos llegar a la meta, podremos estar un día en tu presencia,
alabando tu nombre y glorificándote, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice, mi Padre, a todas las personas que el día de hoy han estado conectados y a los que se van a conectar después para ver la enseñanza. Bendícelos, dales alegría en sus corazones, dales regocijo. Ayúdales a que ellos confíen en ti, crean en ti y te busquen de todo corazón. Y que tú, mi Señor, derrames lluvias de bendiciones sobre ellos. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Que tú tengas misericordia de cada uno y escuches sus oraciones. Gracias, Padre Santo. Y también te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas enfermas, sobre todos aquellos que están en los hospitales enfermos. Señor, hay muchas personas, hay muchos hermanos de la iglesia que están hospitalizados con esta enfermedad de esta pandemia. Y también, Señor, te pido que tengas misericordia y que los ayudes. Señor, yo sé que eso es una prueba que tú les has puesto a ellos. Es un aviso que les has dado para que ellos reaccionen y se pongan al día contigo. Yo sé que es esto, mi Señor, y sé que tú vas a tener misericordia, los vas a sanar, los vas a levantar, los vas a fortalecer. Les vas a dar una oportunidad de vida más para que ellos te sigan y te sirvan, Señor, en tus caminos. Gracias, Padre Celestial. También te pido por las diversas enfermedades que está padeciendo muchas personas, niños, ancianos de todas las edades, que están sufriendo muchas enfermedades, Señor. Ellos te piden, ellos te claman, Señor, confían en ti. Extiende tu mano sanadora porque tú eres nuestro médico divino. Gracias, Padre mío. También te pido que libertes a aquellas personas que están siendo cautivas y que son víctimas de brujerías y hechicerías y de maldiciones. Que tú libertes, Señor, que tú rompas las cadenas, quites las trampas, las ataduras, ligaduras. Que tú libertes, Señor. Liberta y limpia a cada uno, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Te lo pido, mi Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por mirarnos. Gracias, Señor, por ver nuestros corazones que están muy alegres delante de ti. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amém. Bendito el nombre del Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 12, que chama O Gozo do Senhor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E su gozo sin medida Ele te dá. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Amo vocês no Senhor. Obrigada e até mais.